Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Estudo de Mercado. Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Estudo de Mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar utilizando o método OED. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para você encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Mas claro, antes da gente começar, eu queria pedir já para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e assinar o sino de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos. Não se esqueça, todos os dias de mercado eu estou ao vivo no meu Instagram a partir das 7h30 da manhã falando para você as possibilidades dos movimentos daquele pregão. Então não perca, panorama de abertura ao vivo no Instagram a partir das 7h30 da manhã. O link está aqui na descrição desse vídeo, @GabrielPinotti. Vamos começar? Senhoras e senhores, esse aqui é o gráfico de 5 minutos do mini índice. A gente pode observar ali as movimentações que a gente vem acompanhando ao longo das últimas semanas, né? Logo depois do movimento fazer aquela quebra de estrutura que nós tivemos aqui atrás, dando origem a uma nova referência. Essa nova referência acaba sendo esse ponto que a gente já está trabalhando já faz alguns pregões. Nós temos aqui o nosso tão chamado ponto A e aqui nós temos o nosso chamado ponto B. O mercado aqui em cima, ele chega na região que tem menos liquidez. Desse jeito ele precisa transportar o dinheiro agora para uma região que tem a maior concentração de liquidez. E essa região é o ponto B. Então, uma vez no ponto B, o mercado precisa manipular essa liquidez para depois poder dar continuidade ao movimento de alta com expectativa de romper a nova estrutura. No pregão de hoje, nós marcamos essas regiões que nós tínhamos aqui com dois objetivos. O primeiro cenário que a gente estava analisando era a possibilidade do mercado voltar abaixo dessa região aqui de liquidez para que ele pudesse mitigar até essa zona de compra e a gente dar seguimento à movimentação de alta. O segundo cenário era o mercado encontrar essas oportunidades dentro dos order blocks de 60 minutos, utilizando o que nós chamamos de confirmation entry. Para isso, a gente precisa ter a confirmação da venda num lower time frame, que foi inclusive o caso da movimentação no índice de hoje. Nós tivemos o mercado abrindo, rompendo a nossa estrutura do choquito, o nosso tão chamado choque secundário. E aqui nesse choque secundário nós tínhamos duas expectativas. Você que acompanhou o meu panorama de abertura pôde observar eu falando que o mercado poderia segurar neste order block com a expectativa do mercado capturar a liquidez desta região do choque, fazer uma manipulação e dar seguimento com a quebra dessa estrutura. Isso daqui foi falado 7h30 da manhã. Então é por isso que eu sempre reitero o convite para você fazer parte deste conteúdo magnífico, que só com esse conteúdo gratuito muitas pessoas estão conseguindo ter resultados consistentes na bolsa. Uma outra possibilidade era o mercado, inclusive, romper essa estrutura do choquito, mitigar e fazer aqui a movimentação de confirmation entry na venda com expectativa de chegar até essa região. No caso, a minha expectativa de compra, eu estava analisando aqui a movimentação deste order block e eu preferi observar aqui na movimentação uma possibilidade de entrada utilizando também um confirmation entry. Esse confirmation entry deveria vir no gráfico de 1 minuto e nessa região toda aqui ele deveria romper mais uma vez a confirmação desse choque e eu estava aguardando o mercado neste order block. Infelizmente o mercado não veio dar a confirmação dessa compra para seguir comprado até a região vendedora. Infelizmente acabei não fazendo esse trade. O trade da venda também eu não peguei, justamente porque eu estava operando o dólar nesse momento, já vou mostrar para vocês a operação, mas aqui no caso seria um stop loss, já que a gente estaria entrando nesse movimento refinado com o stop aqui acima da máxima e a gente estaria buscando o alvo de 5/1, seria exatamente esse trade que teria à nossa disposição. Então se você tivesse conseguido comprar lá no order block, você estaria pegando a compra, depois você estaria pegando a venda, né? A expectativa do movimento era essa. Você pegar a mitigação do ponto A para o ponto B, do ponto B de volta para o ponto A. Infelizmente, a compra não foi possível e a venda eu acabei não fazendo, mas essa venda daria um stop loss de 165 pontos. Depois disso, pessoal, a minha leitura no índice aqui acaba por encerrada, não faço nenhuma leitura, nenhuma movimentação no índice.
O que a gente precisa observar, que inclusive eu venho conversando com os meus alunos agora há pouco na nossa aula de oficina de estudos. Se você observar a movimentação toda que nós tivemos do índice aqui, né, você pode observar que nós estamos dentro da mesma referência. A expectativa dessa mesma referência é o mercado quebrar essa estrutura e dar continuidade a esse movimento. Muita gente também está acreditando que o mercado possa mitigar para ele capturar liquidez, etc. Eu acredito que uma captura de liquidez ela possa ser feita, vou até marcar aqui, através dessa estrutura que nós chamamos de Breaker Block. Este Breaker Block é uma movimentação criada através do movimento de displacement, que é feito quando o mercado mostra esse desequilíbrio aí na movimentação toda. Este Breaker Block do gráfico de 5 minutos é uma bela oportunidade do mercado retornar para pegar combustível caso ele entenda que isso é necessário. Então ele pode fazer essa movimentação para capturar liquidez nesse Breaker Block. Vocês viram que a gente acabou rompendo um order block aqui, né, no gráfico de hoje, que acabou gerando a movimentação. Inclusive ele utilizou esse order block como zona de demanda. Então, na minha opinião, eu acredito que o índice ainda não está preparado para cair. Eu acredito que ele ainda vai querer testar essa zona dos 110 mil pontos, porque tem muita liquidez nesse topo aqui, antes dele fazer uma movimentação de queda. Para isso, no gráfico de 5 minutos, eu estou analisando uma expectativa aqui de continuidade desse movimento. Obviamente que esse movimento é um movimento micro, tá? Não é para você analisar isso utilizando a referência do movimento primário, porque esse daqui é um movimento de continuidade de uma tendência menor. Só para você ver o motivo, né, de eu não acreditar numa venda aqui. Existe a possibilidade do mercado vir capturar essa região de fundo e existe a possibilidade do mercado utilizar o que seria um choquito como um inducement. Então isso daqui seria uma liquidez. E aqui o mercado poderia utilizar esse inducement como expectativa de continuidade de alta, que faria o preço ser jogado ali para aquele order block lá na parte superior. Então eu estou achando bem esquisito esse cenário do índice para uma movimentação de venda a partir dessa região aqui, tá? Porque a forma tradicional da gente analisar o mercado, nós estamos num ponto A e o mercado precisaria voltar para o breaker block para a gente ter ali a captura da liquidez. Ou o mercado já subir diretamente até essa região aqui e oferecer a entrada de confirmação. Porém, eu acredito que ele ainda possa manipular essa região de fundo para ele ter forças para chegar lá no topo nessa possibilidade aí de trabalhar dentro deste order block. Interrompemos a sua transmissão diretamente dos estúdios da Pinotão FM para te dar uma super novidade. Senhoras e senhores, para você que ainda não é meu aluno, eu tenho uma novidade muito importante que vai te ajudar ainda mais a ter resultados no mercado. Na semana que vem, no dia 16 de maio, ao vivo, às 20 horas, eu vou fazer um evento chamado Imersão OED. Essa aula é extremamente dedicada para você que ainda não é meu aluno. Nessa aula eu vou te explicar os princípios do método OED e eu vou te falar a forma profissional de operar no mercado financeiro. Como que o institucional faz para manipular o seu dinheiro e te enganar todos os dias. Os benefícios de operar utilizando a leitura do institucional e, claro, eu vou te explicar toda a movimentação do método OED. Essa aula tem vagas limitadas e ela vai acontecer no Zoom e ela tem um valor de R$ 59,90 para você participar. Além dessa aula ao vivo, você conta com material de apoio para você estudar todo o conteúdo que a gente apresentar durante essa aula e também você vai ganhar uma apostila com exercícios para você praticar esse conteúdo e reforçar ainda mais o método OED. Essa aula é uma oportunidade para você que não é meu aluno para entender o conceito do método OED e ver como ele pode te ajudar ainda mais na leitura do mercado e também como que você pode ter sucesso aí no mercado financeiro, mais especificamente no day trade, utilizando todos os conceitos relacionados à leitura do institucional. Para você fazer parte, você pode acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo e não se esqueça, essa aula vai acontecer ao vivo às 20 horas e ela é dedicada 100% para aqueles que não são meus alunos. Mas Gabriel, se eu não puder participar dessa aula ao vivo, o que vai acontecer? Não se preocupe, você vai ter 12 meses para assistir a gravação quando quiser e como quiser. Voltamos agora para nosso estudo de mercado. Bom, pessoal, falando de dólar aqui, a nossa movimentação do dólar é uma movimentação fantástica. A gente está acompanhando esse movimento já faz algum tempo também. O mercado acaba perdendo essa estrutura de continuidade de baixa, que acaba gerando uma nova referência para a gente. E aqui nós temos a referência deste movimento
e a referência do movimento maior. Quando a gente trabalha nessa referência, na semana passada você pôde observar que o mercado saía do ponto A e estava indo em direção ao ponto B. Por esse motivo, a expectativa do movimento era de alta e a gente foi fazendo movimentações de compra ao longo dessa movimentação toda. No caso, no pregão de hoje, nós estávamos justamente numa região de um Fair Value Gap do gráfico de 5 minutos, que é uma região conhecida caso o mercado pudesse apresentar para a gente uma oportunidade de venda utilizando o modelo de confirmação. No gráfico de 1 minuto, a gente pode observar esse modelo de confirmação sendo disparado ali no caso, né? Nós tínhamos ali o rompimento do nosso choquito, o nosso choque secundário, e uma vez que ele rompe esse choquito, ele acaba me validando esse order block do gráfico de 5 minutos, o que me permite fazer essa entrada na venda e eu acabo tomando um stop aqui de 5 pontos de dólar. Depois disso, eu acabo tomando a decisão de vender mais caro no próximo order block, utilizando um stop de 7,5 pontos na modalidade de entrada de risco. É um risk entry aqui. E este trade tem como payoff ali 5-1, onde a gente acaba buscando 40,5 pontos dentro desse movimento todo. É um trade extremamente lucrativo, foi muito legal ver esse movimento acontecendo. A gravação dessas operações está disponível lá no meu Instagram, te convido a entrar lá, ver, comentar, deixar o like, para você ver como que o método AED oferece para você uma leitura objetiva, uma leitura lucrativa e uma leitura que realmente pode te trazer resultados aí no mercado. Dando continuidade ao movimento, né, você pode observar inclusive que depois desses trades o mercado oferece uma outra oportunidade para você acabar entrando tanto nessa quebra de estrutura que nós temos aqui, que acaba gerando um novo movimento, que é este movimento deste order block. Você tem essa venda aqui gerada, como também você tem essa outra estrutura que quando quebra, nós temos o mercado marcando o Fair Value Gap e acaba gerando também essa outra possibilidade de entrada na venda, que infelizmente o mercado fechou antes mesmo dele acabar executando o nosso alvo. Então, para amanhã, pessoal, a gente tem ali uma possibilidade do mercado continuar essa movimentação toda, porque se você analisar ali, ele chegou na região mais importante, obviamente, que é o nosso change of character desse movimento. Então ele fez o que nós chamamos ali de um quase sweep de liquidez nessa região, ele capturou a liquidez dessa região. Nós tivemos ali, de certa forma, o rompimento do choque de um time frame maior, um time frame, por exemplo, de 15 minutos. Aí no 15 minutos, se a gente entrar, você pode olhar com detalhes o mercado perdendo essa estrutura aqui, e quando ele perde essa estrutura, ele acaba gerando para nós um novo movimento, uma nova referência. Essa nova referência é justamente esses pontos aí que a gente acabou trabalhando agora há pouco, que o primeiro deles é este order block, o segundo deles vai acabar sendo um order block menor dentro dessa região de base, e aqui nós temos uma possibilidade, inclusive, de utilizar este pequeno order block única e exclusivamente como alvo, tá, pessoal? Porque a movimentação toda aqui, ela está sendo feita com base no movimento de mitigação, porque nós estamos dentro desse range. Se a gente analisar a estrutura por si só, é uma movimentação vendedora. Então aqui, caso o mercado confirme, existe a possibilidade da gente trabalhar nessa leitura de venda aqui. Lembrando a todos que amanhã ocorre a divulgação do CPI, é uma notícia extremamente importante nos Estados Unidos e isso pode reverter os mercados mundiais, ela é muito agressiva, tá, gente? Então evitem ali ficar posicionados durante o horário dessa notícia. Dentro aqui do nosso gráfico de 4 horas, eu queria mostrar para vocês esta região, que é uma região que o mercado poderá ir buscar liquidez nesse ponto para ele continuar caindo, tá? Principalmente amanhã através do CPI. Então eu quero que vocês foquem bastante nesse order block, porque isso pode apresentar para você uma oportunidade de entrar no mercado. No gráfico de 5 minutos, você consegue ver que o mercado está travado dentro do range e a gente está utilizando como liquidez aquela onda do 15 minutos, ok? Vamos falar de Forex, gráfico de 60 minutos. Vamos entrar aqui no euro-dólar. O euro-dólar você pode observar que a gente está agora trabalhando nas mínimas. Eu acredito que eles vão utilizar o CPI para manipular esse movimento e quem sabe capturar liquidez aqui nessa região de fundo. Lembrando que a expectativa é o mercado romper essa região de topo aqui para dar seguimento, para dar continuidade nesse movimento todo. Na nossa Libra, nós tivemos aquele trade da mitigação que a gente falou aqui no gráfico de 15 minutos ao longo dos últimos dias, né? Eu passei esse trade aqui durante
o panorama da oficina de estudos lá dos meus alunos, então teve esse movimento vendedor. Teve esse outro trade aqui no pregão de hoje, na parte da manhã, que foi um movimento de continuidade, inclusive. E agora nós estamos trabalhando dentro também de um outro order block, que o mercado possa estar segurando nele para depois voltar a fazer uma mitigação naqueles order blocks do gráfico de 60. Obviamente, eu estava explicando isso para os meus alunos, eu acredito que essa região aqui contém uma grande quantidade de liquidez. Então eu acredito que o CPI pode ser usado para manipular essa região. O ideal de tudo seria que a seção asiática fosse lateralizada, a seção de Londres trouxesse o dinheiro bem próximo dessas mínimas, fazendo um movimento de expansão, e o CPI fosse fazer o movimento de reversão de Nova York. Então a gente teria ali o melhor dos mundos caso isso acontecesse. E obviamente, caso isso acontecesse, a gente teria o nosso iene japonês finalmente indo para o alvo, já que ele está travado nessa movimentação e eu estou nesse trade desde o dia 4 de abril, né? É uma movimentação que está demorando bastante ali, mas é um trade que está andando muito bem. Ele pode, inclusive, capturar liquidez neste order block de baixo. Atenção, caso o CPI venha positivo, né? Ele pode fazer uma movimentação como essa aqui para capturar liquidez e jogar o preço para cima, certo? Lá no nosso movimento de ouro, ele também executou aquele order block e está indo em direção a esse Fair Value Gap. É muito importante você observar, inclusive, o CPI no ouro, porque ele tende a ser muito agressivo. E para finalizar o Dollar Index, no gráfico de 4 horas, você já pode ver a região que eu acredito que possa ocorrer ali uma movimentação de manipulação. Então aqui eu já deixei até marcado com um círculo que existe muita liquidez aprisionada nessa região de cima e o mercado pode utilizar o CPI para atacar o preço aqui nessa parte superior, ok? Bom, senhoras e senhores, mais uma vez fica o convite para você que não é meu aluno para participar da imersão OED. Você pode ter mais detalhes e mais informações aqui, ó, escaneando este QR Code com o seu celular ou acessando a descrição desse vídeo. Muito obrigado a todos, um grande abraço para vocês, vejo vocês amanhã, 7h30 da manhã no meu Instagram. Fiquem com Deus e até a próxima.